volta para falar sobre política e, claro, né, política é com ele, Paulo Roberto, que sabe tudo dos bastidores da política. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Chove em Campinas aí. Meu amigo, desde ontem Choveu a noite toda e continua chovendo. Continua chovendo. E as previsões é que continue por um bom tempo aí, viu? E Recife soube notícia agora que o aeroporto já fechou de novo. É verdade, muita chuva. Faixa litorânea aqui do nosso Nordeste. Vamos à política. Jair Bolsonaro está a um voto da inelegibilidade. Todos vocês devem ter acompanhado que ontem a sessão foi suspensa com um placar de 3-1 pela inelegibilidade. 4 ministros, então, votaram, faltam 3. E os 3 que vão votar daqui a pouco são exatamente os 3 do TSE, que são do Supremo Tribunal Federal. Pela ordem, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, finalmente, o presidente Alexandre de Moraes. O que aguardar? Eu escuto muito quem acompanha os bastidores lá, que diz até o placar, 5-2. Provavelmente. Mas aí a gente tem que esperar, né? Porque também ainda pode até pedir vistas, né? Se bem que... De repente alguém pode pedir, mas a essa altura do campeonato ninguém sabe. O fato é que, para você entender direitinho, o TSE tem 7 ministros, assim como os tribunais regionais eleitorais. Cada TRE no estado também tem 7. E a composição do TSE é da seguinte forma: 2 são juristas, 2 são do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 ministros, pouca gente sabe disso também, e 3 são do Supremo Tribunal Federal. Temos aí, perdendo por 3-1. Em 4º dia de análise, TSE deve tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. E aí é importante também, Anchieta, a gente explicar e esclarecer ao telespectador o que se passa hoje no Brasil. Se alguém critica o sistema eleitoral, o sistema de votação, a urna eletrônica, e tem mandato, perde o mandato, é cassado. Tem o exemplo daquele Francisquinho lá do Paraná. Sim. Lembra? Era deputado estadual, foi cassado, acabou o assunto. Se você é político e não tem mandato, é o caso agora de Jair Bolsonaro, você fica inelegível por 8 anos. E se você não é agente político com ou sem mandato, você vai para a jaula, vai para a cadeia. Então, não critique o sistema eleitoral brasileiro sem ter argumento suficiente ou provas, porque está provado por A mais B que a justiça pune e pune severamente. A questão é que não tem prova, né? Dicere e não provare e não dicere. Então é melhor não dizer. Se você não tem prova, eu penso. Pensar é uma coisa. Pensar fica para você mesmo. E outra coisa, por enquanto ainda não é proibido pensar. Vai chegar o dia que vão tentar proibir a gente de pensar. Mas por enquanto você pensa aí, como diz o colega Basílio Carneiro, fale para dentro. Fique caladinho. Porque, ora, se um ex-presidente da República fica inelegível por 8 anos, imagine eu, você, Reginaldo Bastos, ou então o Herbert Viana, que está aqui, nosso cinegrafista, né? Tem que ter cuidado. Agora, realmente, assim, eu acho que, no caso do ex-presidente, acho que ele avançou o sinal. Eu não quero aqui fazer juízo de valor de ninguém, mas o cara, quando está no exercício da presidência, precisa ter muito cuidado no que diz, no que fala, no que faz. Qualquer que seja o exercício do cargo. A legislação eleitoral é muito clara com essa história de conduta vedada. Você lembra de Cássio Cunha Lima aqui? Sim. Conduta velada, coisas que a lei proíbe para o agente, sobretudo para aquele agente que tenciona se candidatar à reeleição. Não, o que foi que alterou nos números da eleição aquela reunião que o Bolsonaro fez com os diplomatas? Bom, a justiça é quem está dizendo, não sou eu. Então, tem esse quadro aí desenhado, concreto aqui no Brasil, para que a gente saiba o que é que está acontecendo. É nosso papel aqui também esclarecer a você. O presidente da República, Lula da Silva, está hoje em Terras Gaúchas, Porto Alegre. Deu para aqui, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Quer ver a agenda? Vamos, a agenda do homem. Agenda do presidente Lula, vamos lá, Magrinho, o Wellington Magrinho está aí. Partiu para Porto Alegre, chegou por lá perto das 11 horas, tem uma cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, em Viamão, que é lá na Grande Porto Alegre. Um almoço oferecido pelo governador Eduardo Leite, Palácio Piratini. O Palácio Piratini é como aqui, tem o Palácio do Governo, tem a Assembleia Legislativa e tem a Catedral de Porto Alegre, tudo no mesmo ambiente, eu conheço lá. 3h30 da tarde ele visita as instalações do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, participa da inauguração formal de blocos desse hospital, depois volta para Brasília, a capital da República. Você já provou o chimarrão, não? Não lembro. Não é muito saboroso para nós que não temos hábito de consumir. Eu provei, mas não...
eu acho que tudo é simpatizei questão... muito, não. Porque lá eu acho que lá a criança já nasce... Não, toma, e dá aquela cuia, passa de boca em boca, entendeu? É como a gente tomar aqui um cafezinho, um pequeno, um cappuccino daquele de Onildo, por exemplo, né? Eles lá consomem e acham uma coisa... É questão de paladar mesmo. Exatamente. Pois bem, mas repercute hoje na imprensa nacional a entrevista que nós falamos sobre ela ontem aqui, no Em Dia, do presidente Lula, à Rádio Gaúcha de Porto Alegre, quando Lula relativizou a democracia ao se referir à Venezuela. Tem um trechinho aqui para a gente ver, por favor. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Mas as eleições de lá é daquela que você... essa de lá, realmente, meu amigo... Lula disse que a Venezuela tem tido nos últimos anos muito mais eleições do que aqui no Brasil. Agora falta dizer como, né? Como é que está o problema, né? E tem outro problema, Anchieta, para a gente pensar. Veja bem, do jeito que Lula disse aí, a democracia é algo relativo. O que é que ele quis dizer? Que o que é democracia para você pode não ser para mim. Então, se isso vale para a democracia, imagino eu, que vale também para a ditadura. O que é ditadura para você pode não ser para mim. E vice-versa. Nesse caso, então, esse raciocínio de Lula, a repercussão não é boa. Não. Entendeu? Hoje ele já falou sobre isso. Não, me interpretaram mal, mas eu acho que ficou claro. Olha, porque nos últimos tempos, os presidentes do Brasil, falando improviso, é sempre um perigo. Nos últimos tempos tem sido assim. Aliás, se você não sabe, você estava aqui trabalhando desde cedo, mas eu estava acompanhando. Hoje de manhã, o ex-presidente Bolsonaro deu uma entrevista à rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Também disse poucas e boas, viu? É Lula de um lado e ele do outro. É um perigo. Falando de improviso, é um perigo esse povo. Pois bem, o coronel Mauro Cid, que está preso, aliás, ontem o ministro Alexandre de Moraes negou outro pedido da sua defesa para colocá-lo em liberdade, ele depõe hoje às 3 horas da tarde na Polícia Federal em Brasília. Aí está a imagem do coronel Mauro Cid, e esse depoimento de hoje é sobre os atos do 8 de janeiro. Lembrando que na próxima semana, terça-feira, mais precisamente, o mesmo tenente-coronel Mauro Cid estará na CPMI também dos atos do 8 de janeiro, e ele já revelou através dos seus advogados que hoje na Polícia Federal vai falar. Que ele tem o direito de ficar calado se quiser, mas ele já disse que vai responder aos questionamentos. Vamos para o plano local. Tem uma nova briga se desenhando nos bastidores do Partido Liberal. E agora a briga é de um delegado contra um cacique. O delegado é o deputado estadual Valber Virgolino. Sim. E o cacique é o Wellington Roberto, que é o manda-chuva da legenda. E o Valber Virgolino, agora ele encontrou alguém que vai enfrentá-lo. E o negócio é cabedelo, né? Entrou cabedelo no circuito também, porque o Valber Virgolino descobriu que o Wellington Roberto aliou-se ao Vitor Hugo, que é o atual prefeito de Cabedelo, e é eventual adversário de Valber na eleição municipal do ano que vem. Então a briga é feia, para alguns a briga é boa, mas a briga é feia nos bastidores, porque além do Valber, ainda tem o Cabo Gilberto, ainda tem o Nilvan Ferreira e ainda tem o pastor Sérgio, que é outro bolsonarista também. Confusão grande. Confusão grande. E eles lá que resolvam. A gente não tem nada a ver com isso, não. Então apenas revela aqui. As mudanças do prefeito Bruno Cunha Lima estão para sair. É provável que ele anuncie ainda nesse final de semana, mas como nós estamos aí no final da festa junina, pode ser que Bruno deixe para segunda ou para terça-feira, comecinho de julho, porque tem gente na agulha, no compasso de espera para assumir secretarias municipais. E houve um convite ao ex-vereador Nelson Gomes Filho para assumir a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Nelson abdicou. Agradeceu o convite e tal, deixou para lá. Ele, inclusive, publicou a nota sobre isso. É verdade. Quem chega a Campina Grande amanhã e diz que com muito forró no pé é Gilberto Kassab, ex-ministro, presidente nacional do PSD, e vem a convite da senadora Daniela Ribeiro, que é a presidente do partido aqui no estado. Agora, uma perguntazinha chata que fizeram hoje foi assim: Brunão Cunha Lima vai receber? Porque Kassab é do partido dele. Do partido dele, presidente do partido. Bruno ainda está no partido de Daniela Ribeiro, não está se afinando com Daniela. As boas relações mandam que pelo menos haja uma visita, um cumprimento. Né? Apesar de que a agenda dele aponta Salão do Artesanato, que é um evento do governo do Estado. Não aponta mais. E depois dessa briga da saúde, eu acho que Bruno foi para a abertura, mas não vai para o encerramento do Salão do Artesanato. Boca maldita de hoje em dose dupla. Eita! A primeira boca maldita é: João Azevedo assina o ponto no Parque do Povo daqui até domingo? Rapaz, eu acho que não. Até porque ele tem que se
Ainda Não está se pode recuperando. levar sereno, né? Levar acho que ele não vai, frieza. não, é. Então, você vê que ele ficou no São João tocando violão lá em casa, com os parentes, com os familiares, né? Aposto que não vai. Não vem, né? Eu acho que não. Vamos à segunda boca maldita? Vamos lá. Veja essas imagens, Anchieta, você e o pessoal de casa. Vamos lá. Vejam só essa cena de dançar forró. Eita! Está animado esse cidadão ou não está? Minha gente, é outro prefeito, é? Veja mais um pouquinho, que aí eu vou lhe dizer quem é, bem direitinho. Esse cidadão, quando a gente fala em alguém do sobrenome Gadelha, imagina-se logo que seja de onde? De Souza. Quando se fala em alguém de sobrenome Estrela, também da cidade de Souza. Sorriso. É. Esse cidadão é filho natural de Souza, chama-se Gilvandro Estrela. Sim. E é prefeito de Belo Jardim, em Pernambuco. Olha a animação dele no São João. Animado, viu? Tá animado. Deu show, meu amigo. É uma amiga, ele tá arrochadinho o negócio. Boca maldita de hoje. Que nota você dá ao prefeito de Belo Jardim? Meu amigo, como administrador, não sei, mas como prefeito, como dançarino, ele tá aprovado. A primeira dama deve estar olhando aí com um rabo de olho. Talvez ela só tenha visto o vídeo depois da confusão. Imagina o rolo. Agora, que animado o prefeito é. animado. Mais animado do que muitos que nós conhecemos por aqui. Nem o de Caruaru chega perto. Não, eu nunca vi, viu? O negócio tá bom. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Bom fim de semana para todos nós. O último final de semana de São João, segunda, sexta, já está por aqui. Isso. É isso aí. Obrigado, Paulo. Então vamos a Brasília agora saber de outras notícias da capital federal com Napoleão de Castro.